O que está acontecendo? Obrigado, Jonathan, pela fala. Eu queria abrir, gente, pedir o Jonathan para explicar um pouco para a gente os dois quadros que ele analisou o envio de audiovisual para o amador, para os telejornais, o Parceiro do RJ e o Outro Olhar da TV Pública. Bom, Cris, o quadro Parceiro do RJ é um quadro da Rede Globo, inserido no RJTV, portanto da TV comercial, e o quadro Outro Olhar da TV Brasil, um quadro da TV Pública que era transmitido no Repórter Brasil Noite. Basicamente, esses quadros operam com a inserção de jornalismo colaborativo, seria um espaço para que o cidadão se manifeste audiovisualmente nesses espaços do telejornalismo dito convencional. Só para a gente entender, esse jornalismo colaborativo é um cidadão eleito para ser esse jornalista, não é como qualquer cidadão enviando imagem via WhatsApp, por exemplo. A gente tem distinções entre os dois quadros. No caso do Parceiro do RJ, esse cidadão ele é sim eleito pela emissora porque ele passa por critérios, ele passa por uma seleção. São jovens, representantes das comunidades do Rio de Janeiro, que passam não só por uma seleção, que tem em média 2.000 candidatos, para chegar a um número de 16, e depois dessa seleção eles passam por um processo por oficinas e por treinamentos de capacitação em audiovisual, de maneira a aprender a lidar mesmo com esse material, a gravar, a cinegrafia e tudo mais. No caso do Outro Olhar, o filtro, o primeiro filtro é o filtro da emissora. Os vídeos podem ser enviados por qualquer cidadão, sim, mas alguns vídeos, e a gente não sabe ainda o porquê, alguns vídeos são selecionados para irem ao ar no Repórter Brasil. Eu queria começar provocando o Jonathan, que a gente vê que, se por um lado as emissoras abrem para o cidadão comum participar, por outro lado tem uma precarização do trabalho do jornalista, porque eles estão demitindo equipes porque tem conteúdo que o povo manda. Então, você tratou em algum momento disso na pesquisa, de como que essa situação desse conteúdo amador vem precarizando o trabalho do jornalista? A gente vê que no interior, por exemplo, muita coisa o jornalista já não cobre, que o cidadão manda imagem. Bom, eu não tive um contato direto, por exemplo, com o meu foco foi na análise dos vídeos, dos VTs. Eu não tive um contato direto tanto com quem produz esse audiovisual e envia. Era até uma vontade do início da pesquisa, mas que não se concretizou em função das dimensões mesmo da tese, de um tempo, né, do tempo que a gente tem para pesquisa, que quando a gente percebe 4 anos já se foram assim. A análise dos VTs das 60 edições demandou muito tempo de decupagem e tudo mais. E também uma outra questão seria essa entrevista com os editores-chefes e produtores profissionais, que foi até algo também que era uma vontade. E essa vontade, ela sofreu com uma barreira muito grande por parte das empresas, de uma dificuldade, de uma série de questionários e de autorizações, e de desvios de caminho, de direcionamento para esse meio, para aquele canal das duas empresas, na tentativa de um contato para perceber de que maneira esses vídeos eram incorporados nas rotinas do telejornalismo. Eu achei muito legal na sua fala, Jonathan, você buscar na arte, na literatura, na música, expressão de conceitos para você explorar no trabalho. Como é que foi esse trabalho de localizar? Foi orientação? Ou foi a sua experiência mesmo com essas obras? Bom, se a gente tenta tomar como verniz mesmo da narrativa audiovisual amadora a questão do sensível, do intuitivo, eu posso dizer também que isso foi algo que integrou a pesquisa, né? Embora a gente trabalhe com metodologias e com leituras e com teorias do jornalismo
para embasar a questão do amador no audiovisual e especificamente no telejornalismo, a questão de buscar isso na literatura veio de uma forma muito orgânica, porque partiu desse princípio de buscar mesmo pela definição do conceito no dicionário, nos dicionários online, em dicionários impressos, e a partir do momento em que a gente identificou que uma dos conceitos chaves de definições chaves do amador seria o amante, eu tive esse insight, essa ideia de buscar na literatura, porque a literatura eu percebo que ela reflete muito a questão de uma coisa coletiva, de um inconsciente coletivo sobre aquele termo. E eu achei que seria útil, que seria fértil buscar isso na literatura, porque a gente o tempo todo está operando com literatura, com a ficção, como se fosse algo antagonista ao telejornalismo, ao jornalismo, e essas coisas não podem ser vistas assim, né? A gente tem toda uma ideia de dramaturgia do telejornalismo, a gente tem a ficção, as telenovelas no Brasil tentando imprimir um caráter de realidade, então existe esse diálogo. Eu queria que esse diálogo estivesse presente na tese de uma forma, e essa forma veio assim meio que naturalmente ao buscar esse termo as definições mesmo de amador. Beleza. A gente percebe que a utilização de material amador nos telejornais, as emissoras têm muito pudor. No primeiro ciclo, a Ana Paula falou da questão da legitimidade da informação, né, da dificuldade de se apurar. Mas tem um outro lado, que é também da dificuldade das emissoras de administrar novas vozes no telejornal. Porque esse material chega, você não sabe de onde vem, de quem vem, de que situação de captação foi feita, né? De simulações. Então, eu percebo que dois pontos, assim, uma dificuldade de lidar com essa diversidade de vozes e uma outra dificuldade que passa pelo econômico, de fazer isso gerar recursos. Porque a TV pública, a TV aberta, ela quer rendimentos. Então, isso gera recursos que seja no trabalho, na economia do trabalho das equipes. O que você acha dessa questão dessas vozes, desses materiais? No caso da Globo, você citou que as vozes eram administradas, vamos dizer assim, nas escolhas dos meninos. Mas, no caso da TV pública, você mesmo citou que o seu grupo mandou 2 conteúdos que não foram veiculados. Você sente alguma, principalmente na TV pública, do que você analisou, uma dificuldade de vozes distoantes do discurso da emissora, vamos dizer assim? Deixa eu ver se eu entendi. Você quis perguntar se eu sinto que há uma pluralidade ou não. Né, como é que eu trabalho com essa pluralidade de vozes? Se a emissora pública está recebendo vídeo, escolhe alguns e silencia outros, esse silêncio é o quê? Político, econômico? Que situação que você pode perceber analisando o material? Bom, pela análise do que eu assisti, né, do que eu tive acesso, que são os vídeos que foram selecionados, o que a gente percebe foi um pouco daquilo que eu falei, de que as temáticas de mazelas, elas são o jornalista profissional, quando vai olhar para aquele material, ao que me parece, isso são só impressões, porque eu não tive esse contato direto. Não foi excluído, né? Eu não vi o que foi excluído. E me parece que segue muito a rotina do jornalismo dessas empresas, a linha editorial mesmo, do jornalismo diário dessas empresas, que é de mostrar essas mazelas, de tentar buscar uma resolução para essas mazelas, de denunciar essas mazelas. E, por outro lado, eu falo aqui também do cerca de 70% a 80% dessas pautas tratarem de mazelas, mas eu não falo, e isso é muito importante para o trabalho, dos 20% ou 30% restantes. E esses 20% são muito importantes para a pesquisa. Por quê? Foi justamente nesse bolo, nessa pequena fatia, mas que não é uma pequena porque ela é 20% a 30% também. Ela é menor, mas não menos importante. É que a gente teve uns insights e uns lampejos de fato de uma possível inventividade desse amador. Porque ela escapa um pouco dessa questão o Alejandro Frigerio trabalha com o conceito de claim makers, que é como ele percebe a população nos telejornais e no audiovisual. É sempre o reclamante, né, para o português. E, nesses casos, a gente tinha muito a questão
no caso dos dois quadros, e isso era em uníssono, uma coisa muito que dialogava, tanto no Outro Olhar quanto no Parceiro da RJ, era a questão da cultura, da cultura da arte. Então é nesses momentos que a gente tem narrativas telejornalísticas, a gente questiona também essa questão se seria ou não telejornalismo, mas a gente tem narrativas que partem para a história em quadrinhos, que partem para a dança, inserção de trechos de filmes e de documentários e de diversas outras manifestações no audiovisual, na produção. Então essas possibilidades, ainda que restritas, foram um pouco que a alegria da nossa pesquisa. Aquela esperança assim, de que não, existe um jeito. Ele é muito filtrado, ele passa longe de ser o mais selecionado. E também aqui existe um outro pensamento meu, que eu não sei também se ele, da amostragem que a gente pode trabalhar, do total de vídeos enviados. Será que nessa totalidade também os vídeos enviados não seriam falando sobre mazelas? E aí, a partir disso, a seleção e a pré-seleção das emissoras não seria um reflexo desse próprio envio? Eu não sei se é igualitário, se essa divisão também acontece tanto no envio quanto no momento da seleção. Mas foi nesses momentos que a gente percebeu uma questão de cultura bem forte, cultura brasileira. Ao mesmo tempo, uma cultura um pouco, como eu já disse na minha fala, um pouco ligada ao folclore, a questão do popular enquanto souvenir audiovisual. E menos uma questão da cultura enquanto integrante de uma sociedade, enquanto também importante para essa sociedade, para além de uma comemoração do Dia do Saci, Dia do Hip Hop. A gente percebeu muito isso, a cultura atrelada a datas comemorativas, mas o que não deixa de ser um respiro dentro de uma narrativa predominantemente de mazelas urbanas. Para encerrar, eu queria colocar duas questões para o Jonathan. A primeira é que se ele percebe, não só na pesquisa, mas principalmente no jornalismo hoje, uma certa higienização do trabalho do repórter. A gente não manda repórter mais para algumas áreas, porque é sujo, é feio, é perigoso. Então ele não vai. A gente filma de helicóptero, de drone, ou a gente pega imagem da comunidade. Não vamos pôr o repórter nesses lugares sujos, feios. Porque ele está muito maquiado, ele está bem vestido, não vai ficar bem ele lá. Então, uma certa higienização assim, desse trabalho. E também da sua experiência na Espanha, porque Barcelona tem uma história interessante de participação popular, né? A TV Pública de Barcelona, gente, por exemplo, no site da TV é aberto para qualquer cidadão da cidade criar um programa. Eles têm um edital anual, qualquer cidadão pode criar um programa, fazer o projeto do programa, enviar, e eles escolhem, e o programa pode existir. Enfim, eu queria saber se você notou no doutorado de sanduíche alguma diferença de relação dos espanhóis com o telejornalismo e de nós brasileiros. Posso começar pelo fim? Bom, em relação à experiência do doutorado de sanduíche e as apresentações que eu fazia lá, exibindo mesmo para os espanhóis e para os europeus a questão do amador no audiovisual brasileiro. Eles ficavam muito, ao mesmo tempo, entusiasmados e chocados com esse tipo de participação. Primeiro, que sempre empolgava eles eram os VTs de cultura popular. A gente teve no Parceiro do RJ, por exemplo, a cobertura da Copa do Mundo, uma série sobre a questão das favelas, o que seria favela. Isso para eles era muito interessante. Mas me incomodava a partir do momento em que dessa questão do souvenir audiovisual. Isso não seria simplesmente algo que a gente pode caracterizar como para gringo ver. E, ao mesmo tempo, eles questionavam muito essa prática de jornalismo cidadão no Brasil. Então, num congresso sobre novos dispositivos e telas em Barcelona, um professor ele me questionou se isso ia ao ar ou se eu tinha um acesso restrito por ser jornalista, porque ele achava um absurdo aqueles quadros irem ao ar e terem aquilo que a gente falou da questão do profissional e das questões trabalhistas, porque os jovens estavam sendo colocados para trabalhar sem um contrato de trabalho, se existiam esses contratos, se existiam, ou se era simplesmente o treinamento deles e participação.
Eu questionei, porque, de certa forma, a gente trabalha com a questão da literacia midiática, e se existe esse anseio da população, se eles representam determinada comunidade, ainda que, de fato, isso não seja 100% efetivo, que isso, sim, era uma possibilidade de audiovisual. E, para eles, não. Isso é visto como algo muito errado. Muito errado essa inserção dos parceiros do RJ. E, no caso do quadro Outro Olhar, eles viam com espanto a questão de que existia uma promessa de amadorismo, mas que essa promessa não era cumprida porque os vídeos eram realizados por produtoras, por ONGs com pessoas formadas em audiovisual. E eu fui perceber isso ao longo da pesquisa, que é cerca de 80%, e esse número ainda aumentou porque isso era o que eu tinha pego como crédito dessas produções. A produção é da Lamour Filmes, a produção é da Preta Porter Filmes, mas a gente tinha, por exemplo, pessoas que eram anunciadas como cidadãos comuns, e quando eu fui buscá-los na rede, hoje em dia tem Facebook, a gente vai lá e mexe para saber quem é de fato, e eram profissionais. Eram, inclusive, ex-alunos da Facom, que foram anunciados na produção do Outro Olhar como se fossem cidadãos comuns, e já eram formados, já eram jornalistas. E uma outra questão em relação à TV na Espanha é que por mais que esse espaço que a gente tenha de participação no Brasil ainda seja restrito, como eu pontuo na tese, muito pequeno nos telejornais, na Espanha isso não existe. O espaço de participação amadora, pelo menos na Catalunha, ele é um espaço para o entretenimento. São esses programas muito parecidos com o que a gente tem aqui no Brasil, de casos de família. A gente tem programas esotéricos em que a população participa o tempo todo para fazer mapa astral e saber sobre signos, enfim, ou programas jocosos, programas de auditório. No telejornal, ele é restrito, e isso, inclusive, é uma pesquisa do professor que me recebeu em Barcelona, o professor Pere Massip. Ele é restrito quando no telejornalismo ele fica muito preso à questão de anúncios climáticos. Olha, aqui em Maiorca a gente está muito frio ou muito quente hoje, é restrito a isso, geralmente condições climáticas ou acontecimentos hard news, tragédias, isso. Do trabalho do jornalista. Você acha que hoje assim, as emissoras atendem ao apelo do audiovisual das pessoas com uma certa higienização, para não mandar repórter? No caso dos quadros estudados, eu não creio que essa seja a principal finalidade, não. Até porque ainda existe uma leitura muito forte, uma questão muito interessante nessa colocação do repórter, onde o acontecimento está, onde o fato. Eu acho que não existe muito essa questão da higienização vista nesse sentido, de você mandar o parceiro ir cobrir uma pauta que o repórter do RJTV iria. Até porque o que eu questiono e o que me intriga é que a matéria feita pelo parceiro do RJ era muito parecida com aquela feita porque eu acompanhava o noticiário. Às vezes eu assistia a edição inteira e, às vezes, na semana anterior ou na semana posterior, o repórter ia cobrir uma matéria muito parecida com aquela. É claro que a gente tem diferenças de nuances. Por exemplo, eu tive uma matéria sobre buracos, crateras que eles caracterizavam em Duque de Caxias. E a gente tem uma passagem, uma semana antes, do repórter do RJTV, mostrando o buraco e entrevistando a população sobre esse impasse. E quando essa matéria ela passa sob o olhar do amador, feita por uma repórter colaborativa, ela faz um take dentro do buraco, que eu achei até muito interessante. Ela explicando como é que era, e eu acho esse uns momentos significativos, porque aquilo estava afetando ela de fato. Ela fez a passagem de dentro do buraco, por mais que isso possa soar como sensacionalista ou alguma coisa, mas chamou atenção. A repórter cabia dentro de um buraco e o cinegrafista gravou aquilo de cima. O efeito foi muito legal. Mas os dois, o repórter, tanto profissional quanto amador, estiveram no mesmo lugar. O que eu questiono é essa cobertura muito parecida, a pauta muito parecida, as pessoas ouvidas e o jeito e o tempo dos personagens populares, esse tempo reduzido, permanece o mesmo. O falta de envolvimento do repórter amador nessa narrativa enquanto morador, são esses os questionamentos. Mas em questão uma questão assim de eu não quero estar ali, vou mandar o
O repórter, no caso dos quadros analisados, não percebi. Jonathan, a gente para por aqui, né, com o segundo ciclo de jornalismo e audiovisual. Valeu. O que tá acontecendo?